Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desafio 20 livros para ler antes dos 20 anos. Lembrando primeiramente que todos os livros que eu mostrar nesse vídeo e falar nesse vídeo vão estar aqui na descrição pelo link da Amazon, e comprando por ele você vai estar me ajudando e não gasta nada mais do que o preço normal do livro. Esse é um desafio que eu tinha visto muitas vezes já aqui no YouTube, de diversas formas, né? As pessoas, elas adaptam ele. 30 livros antes dos 30, 25 antes dos 25. E quando eu vi esse desafio, eu fico com muita vontade de fazer. Só que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do normal. Isso porque as pessoas geralmente fazem esse vídeo quando estão montando a lista. Mas nesse caso é um pouquinho diferente. Isso porque hoje, o dia que esse vídeo tá indo pro ar, dia 3 de março, é o meu aniversário de 20 anos. Então, esse vídeo eu vou contar como foi a experiência desse desafio e quais foram os livros que eu li nesse tempo. Nessa lista eu coloquei livros de diversas formas. Livros que eu tava enrolando há muito tempo pra ler, livros que estavam abandonados na minha estante, e também peguei alguns livros que eu pensei, se eu não ler agora, eu nunca mais leio eles. Então, tem alguns aqui nessa lista, mas principalmente foram livros que eu tava enrolando pra ler, porque eu descobri que eu tenho muito livro que eu quero ler, que eu tenho vontade de ler, mas eu fico me enrolando. Eu comecei essa lista lá em junho do ano passado, e o primeiro livro que eu li foi O Marguerite Apaixonada. Esse livro é uma série de romance super fofinho, super gostosinho de ler. Eu ainda não continuei os outros livros, porque são livros independentes, você pode ler independentemente, mas é super gostosinho. Eu comecei a lista super tranquila, eu não sabia o que me esperava. O segundo livro que eu li ainda em junho foi A Seleção. Esse é um dos livros que eu falei que se eu não lesse agora eu nunca mais ia ler ele. É um livro bem jovenzinho, que ele fez muito hype na época que foi lançado. Quem leu, quem gosta, é apaixonada por essa série. E eu decidi ler, porque eu sempre tive curiosidade. Eu não amei, porque não é mais o estilo de livro que eu sou apaixonada. Eu tenho certeza que se eu tivesse lido 4 anos atrás esse livro, 5 anos atrás, eu teria amado essa história. Mas foi legal, foi gostosinho. Eu li os 3 livros em 3 dias, assim, foi. É super gostosinho de ler. Então, em julho, eu li Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que foi, eu acho que o melhor livro que eu li no ano. Eu não tenho o que falar, esse livro é incrível, ele vai acompanhar, pra quem não sabe, ele vai acompanhar a história, a jornada de uma atriz. E é um livro extremamente emocionante. Nossa, me fez chorar horrores, mas é incrível. Sem dúvida, foi, acho, o melhor livro que eu li no ano passado. E daí o que acontece? Eu tava indo bem demais nessa lista, né? Eu fiquei 3 meses sem ler nada dessa lista. Óbvio que eu li outras coisas, mas essa lista eu deixei completamente de lado. Fui ler só em outubro, que eu li O Peso do Pássaro Morto, que é um livro, assim, você lê em 2, 3 horinhas. Ele é super rápido de ler. Ele é todo em, não exatamente poesia, mas ele é todo escrito em frasezinhas curtinhas. E é um livro também super curtinho, eu acho que tem 100 e pouquinhas páginas. Mas é outro livro muito emocionante, assim. Sério, eu terminei o livro melancólica. Eu terminei o livro, assim, triste com a minha vida, sabe? Nossa, péssimo. Mas o livro é muito bom. No final de outubro, eu li The Kiss of Deception. Esse livro, ele tava na minha estante há muito tempo. Eu já tinha começado a ler ele. Acho que eu parei quase na metade do livro e simplesmente tinha deixado pra lá. Eu comecei a ler quando ele ficou bem hypado, mas deixei ele passar. Eu acho que não era o momento de eu ler ele, não sei. Porque a escrita desse livro é um pouquinho mais demorada, mas a história é muito, muito legal. Aqui nós temos um vilão e um herói que a gente não sabe quem é o vilão, quem é o herói da história. E eu fiquei muitos momentos eu ficava, eu acho que ele é o vilão, mas ao mesmo tempo eu pensava, mas vai ser muito óbvio se for ele o vilão. E daí você fica nessa o livro inteiro. Então, logo em seguida daquele, eu peguei Os Crimes do ABC, da Agatha Christie. Essa é uma versão bem antiga, por causa que era da minha avó. Ela tá bem amareladinha, mas é super amorzinho, é de capa dura. Eu nunca tinha lido nada da Agatha Christie, eu me apaixonei por essa escrita. É muito, muito envolvente, muito gostosa. Eu quero muito ler outras coisas dela. Já em novembro, eu peguei Assim é Como Termina. Esse é outro dos livros que tava na minha estante há anos e eu nunca tinha lido. E a partir desse livro que eu comecei a perceber que eu não fiz uma lista muito tranquila. Porque vocês vão começar a perceber que os próximos livros são livros um pouquinho mais pesados, com uma temática um pouco mais triste, que é o caso desse livro aqui. O final é bem triste. Eu chorei um pouquinho com o final, me emocionei bastante com ele, apesar de nunca ter visto ninguém falar sobre esse livro. Continuando em novembro, eu li As Intermitências da Morte, do José Saramago. Esse livro,
que eu posso dizer sobre esse livro? A história em si é extremamente interessante. É um lugar onde, do nada, as pessoas param de morrer. E é muito legal você ver como as pessoas lidam com isso. Primeiro com a alegria de saber que ninguém mais ia morrer. E depois pensar que talvez a morte não seja uma coisa tão ruim assim. É a vida, né? Enfim, esse livro, ele... A primeira parte dele eu achei muito, muito legal. E a segunda parte eu achei que meio que ele fez a primeira parte perder um pouco de sentido, mas no geral eu acho que vale a pena por causa da primeira parte. E tem um pequeno probleminha nesse livro. Ele demora pra pegar. Eu não sei se os outros livros do Saramago são assim, mas eu sei que esse livro é. Ele não tem parágrafo. Você não sabe quando algum personagem tá falando. Você demora pra você conseguir entender como que funciona a escrita desse autor. E uma parte muito legal é quando ele brinca com a forma que ele escreve. E no finalzinho de novembro eu li Belly, esse livro enorme. Foi um livro difícil. Foi um dos livros difíceis que eu tive nessa lista. A primeira vez que eu peguei esse livro, eu li até umas 150 páginas e acabei abandonando ele. E dessa vez, sinceramente, quase aconteceu a mesma coisa, porque eu peguei o livro pra ler, li 200 páginas, assim, voando. Aí chegou quase na metade do livro, eu empaquei de novo e levei uns dias pra terminar o livro. Ele é um livro extremamente pesado, ele vai tratar sobre sequestro e tráfico. É muito, muito pesado esse livro, mas pelo menos consegui terminar ele. E a partir daí foi só ladeira abaixo, né? Porque eu peguei Belly, que já era um livro extremamente pesado, e depois eu peguei o Conto da Aya, que é outro livro muito, muito pesado. Na minha opinião, é o tipo de livro que todo mundo deveria ler uma vez na vida. Ele vai ter um peso muito maior pro público feminino. É uma distopia muito, muito pesada e ele pega, você parece que você se sente dentro do livro de uma forma muito, muito triste. E não sei, você sente a angústia dessas meninas, você sente a angústia desse livro, mas extremamente importante. E é aquele negocinho, aquela pontinha de tipo, e se um dia isso acontecer de verdade? Pra quem não leu esse livro, leia. Tem uma série também. Eu não tive coragem de assistir a série, que falam que ela é bem visual, mas o livro é muito, muito bom e muito importante de ser lido. E depois dele, eu peguei o livro Estamos Bem, que é um livro que trata sobre depressão. Eu não sei o que eu tava na cabeça quando eu fiz essa lista. Mas dessa vez esse livro, ele trata da depressão de uma forma bem mais tranquila. Ele não é um livro tão pesado assim, apesar da temática ser muito importante. Ele é um livro bem mais jovem, que ele vai tratar bem com o público jovem mesmo, pra tratar desses assuntos. Eu achei o livro super bonitinho, super gostoso de ler e foi, nossa, super rapidinho. Apesar de ter um assunto pesado, é um assunto pesado escrito de uma forma mais leve. E como último livro do ano, eu li Tempestade de Guerra. Esse daqui é o quarto livro da série Rainha Vermelha. É a conclusão dessa série. O que acontece aqui? Quando eu comprei a Rainha Vermelha, eu comprei esse livro e deixei ele na minha estante por, acho que 1 ano. E aí, quando eu li, eu fiquei louca por causa da história. Logo em seguida, eu já comprei Espada de Vidro pra ler. Eu li, me apaixonei. Tive que esperar alguns mesezinhos pra sair A Prisão do Rei, que também foi outro livro incrível. Só que aí eu tive que esperar 1 ano pra sair esse livro. E daí, quando esse livro saiu, eu já não tava mais tão motivada assim pra ler. E acabei deixando ele de lado. Várias vezes eu pensei em pegar esse livro pra ler, só que eu já não lembrava muito da história. E eu decidi que eu teria que reler a série inteira. Então, nesse mês de dezembro, eu passei lendo esses livros. E eu consegui terminar essa série com esse livro aqui. Eu pretendo fazer uma resenha pra vocês falando se eu acho que vale a pena ou não dessa série. E agora nós começamos em janeiro. Até esse momento eu já tinha lido 12 livros. Eu pensei, não, tá beleza, eu tenho 2 meses, mas eu vou conseguir. Só que daí em janeiro eu tive um grande problema. Eu li O Ponto de Impacto do Dan Brown, adorei a história, foi maravilhosa. Eu não vou falar muito sobre ele, porque no vídeo do vlog da Maratona Literária de Verão desse ano, eu falei bastante o que eu achei sobre esse livro aqui. Então não vou falar muito sobre ele. Então, lembra do problema que eu disse que eu tinha em janeiro? Então, esse foi o problema. Eu só li aquele livro em janeiro. Todos os outros 8 livros ficaram pra fevereiro. E daí eu comecei a dar uma surtada, mas tudo bem. Então, no comecinho de fevereiro, eu li Muito Mais Que Uma Princesa. Esse é um livro um pouco mais tranquilo, finalmente, né? É um romance de época super gostosinho. A nossa protagonista, ela é um pouco diferente dos padrões, mas ele é bem clichêzinho, bem o estilo de romance de época, bem clichê, mas super gostosinho de ser lido. É uma pena que você não acha mais pra comprar esse livro. Então, eu li Teto para Dois, que é uma comédia romântica. Ela vai pegar um tema bem importante, que é relacionamento abusivo.
mas de uma forma também super gostosa de ser lida. Se você gosta de comédia romântica, se você gosta de um romancezinho bem fofinho, bem clichêzinho, esse livro aqui é pra você. Eu lembro que ele foi o queridinho de muita gente há uns anos atrás. Eu gostei muito, mas não foi meu favorito do ano até agora. E alguns dias depois eu já peguei Vilão, que eu também não vou falar muito o que eu achei sobre ele. Isso porque semana que vem provavelmente vai sair uma resenha sobre esse livro que eu acabei de gravar. E agora, em 17º, nós temos o livro que provavelmente é o meu livro favorito do ano até agora, que é Sede. Eu acho que se fala assim, mas eu não tenho certeza. Gente, esse livro é espetacular, incrível. Ele teve um grande hype há uns 2 anos atrás, em 2019, só que eu acabei nem lendo ele. Gente, esse livro é incrível. Nossa, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Tinha alguns momentos que eu achava que o livro poderia se perder, que talvez fosse por um outro caminho, que talvez não fosse o intuito da história, mas o livro é perfeito. Ele é simplesmente perfeito. Se você gosta de um pouco de suspense, mistério, ele tem um jeito um pouco diferente de ser escrito, por causa que ele envolve podcast. É maravilhoso. Só leio esse livro. Simplesmente só leio, porque ele é perfeito. Então nós tivemos O Beijo das Sombras, que é outro livro que eu pensei que se eu não lesse agora eu nunca mais ia ler. Ele é um livro bem adolescentezinho de vampiro, mas eu me surpreendi muito, porque eu achei que ia ser muito mais bobinho e, sei lá, muito mais adolescente do que foi. E eu super me diverti. Eu tava com a expectativa lá embaixo e até que foi legal. Não vou continuar a série, mas eu gostei. E com todo o orgulho do mundo, eu posso dizer que eu consegui terminar Sob a Redoma do Stephen King. Ai, gente, esse livro foi difícil. Quem tá acompanhando aqui o canal, vou deixar os cards aqui, mostrando como foi uma luta ler esse livro, por causa que eu falei que eu ia ler na maratona, não consegui ler ele na maratona, acabei deixando ele pra fevereiro. Esse foi o livro que me fez achar que talvez eu não conseguisse terminar essa lista, porque olha, bichinho foi difícil. Olha, esse foi o mais difícil, sem dúvida, da lista inteira. Eu só consegui porque eu fui lendo um capítulo por dia, intercalando com outras leituras, pra eu ficar um pouco mais calma e conseguir terminar ele. Infelizmente, esse livro me comprova que Stephen King não é pra mim. Não adianta. Eu acho uma escrita um pouco arrastada, muito enrolada e simplesmente não é pra mim. Sinto muito fãs de Stephen King, mas não vai rolar. E esse livro específico, eu já tinha lido outras obras do autor, mas esse livro específico eu achei uma violência completamente desnecessária. Esse foi o que de longe mais me incomodou. Essa violência que eu acho que não precisava tanto assim, sabe? Eu entendo que o que tá acontecendo aqui é uma coisa muito extraordinária, muito fora da realidade, mas eu acho que tinha alguns momentos que ele perdeu a mão nesse fato e não me agradou nem um pouco. Tinha momentos que eu queria tacar esse livro na parede, juro. Pessoas que estão comigo têm provas disso, mas eu consegui seguir o livro. As últimas 300 páginas foram um pouco mais tranquilo do que o resto, mas não veria de novo nem brincando. E o último livro dessa lista, o livro que eu terminei hoje, no dia dessa gravação, agora de manhã, é A Promessa da Rosa. É um outro romance que eu queria ler há muito tempo, mas eu sempre enrolava ele um pouco. Ele foge um pouquinho do clichê de sempre dar tudo certinho, bonitinho. Ele é um livro um pouco mais... A nossa protagonista sofre um pouco mais nesse romance, mas eu adorei a história, foi super incrível. E é de uma autora nacional, né? E por sinal, é a autora de um dos meus livros favoritos da vida. Não me esqueças. Esse livro aqui, perfeito, maravilhoso. Tá, mas não é sobre ele que eu vou falar. Enfim, A Promessa da Rosa foi super gostosinho de ler. E ele tá no Kindle Unlimited, se você tem ele. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do Kindle Unlimited, se você quiser assinar pelo meu link. Tanto ele quanto todos os livros dessa lista vão estar aqui. Não esqueçam de dar uma conferidinha. Então, essa foi o meu desafio. Essa foi a minha lista de 20 livros pra ler dos 20 que eu consegui terminar. Se vocês forem fazer esse desafio, uma dica é não deixem pro último mês, porque o desespero bate, porque a gente quer conseguir terminar a lista e às vezes deixar 7 livros pro último mês não é muito aconselhável, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal para os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.